E aí, pessoal do Com a Palavra Cast, estamos aqui para mais uma gravação. E pela primeira vez no ano, nós temos duas pessoas como convidadas. E sem muita enrolação, vou deixar elas se apresentarem, porque o currículo delas é muito extenso. E aí eu vou me atrapalhar, eu já fico nervoso, porque isso é muita informação lá da formação delas. E nada melhor do que falar elas mesmas, né? Falar a formação delas. Como vocês combinaram, quem vai começar? Quem vai se apresentar primeiro? Então me chamo de Najara Cavalheiro, sou natural de Mondaí, sou graduada em Serviço Social e atuo como assistente social no Hospital de Mondaí, na Unidade de Saúde Mental. Como eu falei, também tenho pós-graduação em Política de Assistência Social e SUAS, além de uma pós em Psicologia e Saúde Mental. Eu sou a Andrea Riberle, sou também natural de Mondaí, mas resido em Iporã do Oeste há muitos anos. Minha carreira profissional, então, eu me iniciei aqui em Mondaí e aqui eu permaneço. Então, já são 18 anos formada. Tenho, então, minha formação em psicologia, pós-graduada em estratégia da saúde da família, pós-graduada em saúde mental e coletiva, depois fiz pós-graduação em neuropsicologia e pós-graduação em avaliação psicológica e uma formação em ABA. André já esqueceu alguma vez de apresentar uma pós-graduação, de tantas que tem? Olha que lembra, porque eu falo de todas elas com muito orgulho, porque todas foram uma batalha bem grande, né, pra gente poder estudar, filhos pequenos, casa, saindo de casa, então, pra vir a Mondaí trabalhar. Então, sempre exigiu muito, então eu falo delas com muito orgulho. E cada uma foi pensada de acordo justamente com os espaços de trabalho. Porque dentro desses 18 anos de atuação, eu já trabalhei no CAPS, eu já trabalhei em APAE, consultório particular, NASF, EMULTI hoje, né, na unidade de saúde, na hospital, ala de saúde mental. Então, dentro de cada área que eu atuava, eu sentia a necessidade de buscar mais conhecimento. E aí, Especializar, né? isso, eu ia me especializando. Então, hoje a minha atuação está no consultório particular, tanto aqui em Mondaí, quanto em Iporã do Oeste, onde eu tenho onde eu fico maior parte do meu tempo, e também 2 vezes na semana em atuação no CAPS. Até bom que você comentou isso, pela questão, tipo, que você tem que se deslocar, e daí tem a família e tal, e mesmo assim vocês foram atrás de conhecimento, né? Mas qual foi a motivação de vocês para iniciar essa carreira? Quais foram as coisas que vocês viveram, conviveram, para iniciar todo esse processo? Na verdade, eu fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, morei lá por 10 anos, e fui buscar tratamento para o meu menino que tem o diagnóstico de autismo. Chegando lá, então, me dediquei 100% a ele, mas eu senti a necessidade de continuar estudando, né? Meu marido já tinha uma graduação e ele também me incentivou bastante. E aí, dentre as opções, e que mais, assim, eu achava que eu teria mais agregar dentro do tratamento do meu menino, eu então escolhi serviço social. Aí iniciei os estudos na Universidade Católica Dom Bosco, lá de Campo Grande, é uma universidade bem conhecida, e desde lá, então, só segui estudando. É legal que a Dina fala, meu menino, mas, né, nós somos parentes, né, somos irmãos. E o Vinícius, hoje, ele é maior que nós dois, na verdade. Ele tá com 22 anos, tá louco. É muito estranho falar assim dele, né, tipo, menino, o Vini, mas ele é grandão já, tem barba. Nossa, tem. E André, o que te motivou a procurar essa formação? Eu saí aí do ensino fundamental, ensino médio, na verdade, naquela busca, tem que buscar uma formação. Mas eu não tinha claro o que eu gostaria. Então, naquela pressão, minha irmã ia fazer uma graduação em serviço social e ela iria para Frederico Westphalen cursar. E aí a Andrea vai também. Fiz para pedagogia, passei e comecei a cursar pedagogia. Fiz até o 5º semestre, mas não era uma área que eu estava me identificando completamente. Então, eu já tinha começado a atuar numa creche, mas eu não estava contente o suficiente. Mas o que impedia ir para a psicologia, que era assim onde brilhava meus olhos, era a questão financeira. Porque a pedagogia era mais acessível, meus pais iriam pagar, eu estava trabalhando. E para cursar psicologia era diurna, de segunda a sábado, e também em Frederico, não tinha aqui. Então, eu teria que morar e ser bancada completamente pelos meus pais. Mas conversei um determinado momento com a família, eles aceitaram, e eu fui para Frederico, então, morar. Morou lá? E aí eu comecei a fazer psicologia, parei a pedagogia e comecei a psicologia. E fui me identificando muito. No entanto, eu não me adaptei à cidade, a Frederico.
E então, quando abriu psicologia em São Miguel, eu peço transferência. E aí eu volto para casa, aí diminui custos também, porque eu Sim. estou morando em casa. E eu começo a cursar em São Miguel, onde eu me formo, então não no ESC. E aí o curso permaneceu durante o dia, né, diurno, hoje já não é mais dessa forma, mas há 18 anos atrás, então era de segunda a sábado, todos os dias, né, então era um curso bem puxado, bem intenso, né, mas o que me motivou e assim, eu me identifiquei logo. Eu. Foi. Para compartilhar também Sim. sobre o que me motivou, porque na época, quando o Vinícius, nós começamos a buscar tratamento, eu sentia a necessidade também de me informar, me munir de informações para que garantir, então, o acesso do meu menino numa escola, né? Sim. Até a questão das leis, né? Então. Isso. Então, o serviço social me deu essa bagagem também, enquanto legislação. Uhum. Eu só sou meio ruim em questão de distanciamento, localização, essas coisas. Também quando tu mudou o teu curso pra São Miguel, ficou mais perto, né? Sim, São Miguel é mais... Frederico, Iporã, Frederico, eram 95, são 90 Aham. quilômetros que eu fazia todos os dias. Então, eu parava de trabalhar em Iporã às 5 Nossa. da tarde, né, às 17, pegava o carro, tinha acabado de fazer carteira de motorista, vinha até Mondaí, pegava o ônibus e ia a Frederico. Então, às vezes, voltava, chegava em Iporã meia-noite e meia, não ia descansar, para outro dia começar a trabalhar de novo. Quando eu vou para São Miguel, são 36 quilômetros. Nossa. Então, Eu sou bem ruim, então lembro de distância, porque é bastante mudou diferença. muita coisa Sim. também nesse sentido. E aí, beleza, daí terminou essa fase da formação, a gente não vai focar muito nisso, embora eu sei, principalmente da Dina, né, que a história é bem, muito interessante. Mas quando vocês se formam, tem algum caso marcante no início da carreira, ou até na questão dos estágios mesmo, que vocês presenciaram logo naquele início? Vocês gostariam de compartilhar alguma coisa? Eu trabalhei na Legião da Boa Vontade, lá em Campo Grande, num bairro, Aerorancho. Era um bairro, assim, que tinha um alto número, assim, de violências, principalmente contra criança e adolescente. Então, a LBV, para quem não conhece, vale a pena conhecer o trabalho da Legião da Boa Vontade. Ela atua no contraturno da escola, né? Lá é oferecido almoço, enfim, para as crianças. E tinha muitas questões lá de abuso sexual também, né? Então, são fatos, assim, que me marcaram bastante. E a questão de droga também, enfim, né? De pais que estavam detidos, enfim. Então, foi a experiência, assim, mais marcante de início de carreira. Dentro das atuações, agora que eu fiquei pensando assim, tem muita história, né? E tem muita coisa. Mas, assim, o que sempre me impactou muito foi essa questão da violência infantil, é algo que bate muito na gente. Então, até por ter filhos, eu acredito que muitas vezes eu me colocava nessa posição. Então, assim, ó, é o aprendizado do dia a dia. Muita escuta, né? Você se preparar para estar ouvindo as mais diferentes histórias, algumas que vão impactar muito mais, e você não conseguir separar o profissional da pessoa ali, que não é uma tarefa fácil, que muitas das vezes dizem, como é que consegue ouvir tantas histórias e não carregar? Então, o início da formação a gente leva muito mais. Eu digo que hoje eu tô um pouco mais durona para tudo isso. É claro que A experiência. assim, de conseguir separar um pouco mais, de conseguir, de repente, digerir muito mais todas aquelas informações. Mas com certeza tem muita história que chegou, que impactou na vida, né, carreira. Não tem como não carregar pelo menos um pouquinho das coisas, né? É incrível isso. E aí, como vocês... na verdade, as áreas de vocês, né? Elas trabalham bastante em conjunto, né? A gente vê isso nas escolas, a gente vê em vários órgãos. Tipo, o psicólogo acompanhado do assistente social e tal. Fazendo trabalho conjunto. Isso aconteceu com vocês também, né? Vocês chegaram a trabalhar juntas. Pra quem não sabe diferenciar as profissões exatamente, qual é a função exata... Sim, exatamente, não, mas tipo uma ideia geral da função do assistente social e a função do psicólogo, da psicóloga. Quais são as diferenças? O trabalho, então, né, da assistência social em conjunto com a psicóloga se chama trabalho psicossocial, né, que vai dar um olhar diferenciado para a demanda que chega até nós. Então, o serviço social, ele vai ter um olhar nas questões ali sociais, nas mazelas das questões sociais, né? Situação familiar também. Então, tem todo um olhar diferente para a situação. O psicólogo já atua de uma outra forma. Mais o comportamento, nas questões emocionais, que está envolvido. E aí, para cada espaço de atuação, isso também vai mudar novamente. Então, eu e a Dina já trabalhamos junto em APAI. Então, onde nós tínhamos um olhar para aquela demanda que chegávamos. Então, nós sempre conseguimos, acho que, atuar de forma muito... Logo
as nossas informações se casaram ali, assim, no sentido de conseguir fazer uma avaliação onde nós nos conhecíamos muito bem, até onde ia cada uma dentro daqueles aspectos e depois também na troca de informações. E também atuamos junto na aula de saúde mental. E aí já é uma outra abordagem de novo. Então, o atendimento psicossocial, ele é, de certa forma, ele é novo ainda para muitos, assim, às vezes você aborda e, mas como atuar? Porque é um trabalho muito individual, a psicologia se diz muito individual, o assistente social também. Então, nesses momentos, como sentar em conjunto e pensar em conjunto e abordar a pessoa que está ali. Então, para cada espaço de atuação é outra abordagem também. Sim. Porque se tem muito olhar do serviço social a questão de benefícios, né? E o serviço social é muito mais que isso, né? Ele vai trabalhar, ele vai potencializar outras questões no indivíduo que vem até nós. Eu achava sempre, assim, simplificando bem, tá? Que o assistente social, ele meio que, ele cuida, entre aspas, né? A família, e aí se individualiza no psicólogo. O psicólogo, ele faz, então, aquela captação daquela família, do indivíduo da família que tem problemas, e daí, problemas, né? Tô simplificando bem. E aí o psicólogo, ele atende individualmente. E vamos pegar um paciente que chega para nós para atendimento, então eu vou estar com o meu olhar na questão da saúde mental, mas a parte do assistente social entra muito forte, porque aonde ele está envolvido, o espaço onde ele está, faz toda a diferença também na parte psicológica, né? Às vezes você está lá trabalhando determinada situação, a qual não faz parte dessa vivência da pessoa. Então, é aí que ele cruza as informações. É muito interessante porque, né, hoje quem tá ali na equipe, né, a minha equipe, ela não pôde vir, os dois estão doentes, então o professor Alexandre tá ali ajudando. Já agradeço ele, né, aqui. E nós dois somos professores e vocês sabem disso também. A gente pega alunos que às vezes esses são muito difíceis, só que daí tu vai atrás da realidade desse aluno, ele apenas é um reflexo do que ele vive, do que ele convive. É incrível e isso é um pouco triste, né, porque são crianças. Por mais que às vezes dá vontade de dar um xingão e tal, mas são crianças que estão passando por momentos assim. E entender que aquele comportamento ele é reflexo da alguma Exatamente. situação, né? E esse é o nosso papel. Exatamente. E no dia a dia de vocês, quais são os principais problemas, assim, que vocês enfrentam para trabalhar, para colher informações? Eu tenho um problemaço, por exemplo, quando eu tô em hora de atividade, que é a falta de internet. Que a internet às vezes é um problema, daí a gente tem planejamento e não funciona. Vai fazer o quê? É corrigir coisa e tal, mas esse hoje é um dos meus maiores problemas. E para vocês, no dia a dia? Olha, a maior dificuldade que eu tenho é, como a Andrea falou, você faz a escuta especializada, né? Ouve aquele indivíduo e muitas vezes você precisa também discutir em equipe ou algo nesse sentido. E se o meu colega, enfim, não tem esse olhar diferenciado, né? De entender que ele é reflexo do meio em que ele vive, isso dificulta muito o trabalho. Porque nós somos, cada um tem uma peça, né? Que vai se encaixar ali para que o trabalho desenvolva. Então, nesse sentido, eu e a Andrea, a gente trabalha muito bem, porque nem sempre, né? Várias vezes a gente discordou de várias situações, mas chegamos num consenso ali, né? De eu trazer o meu olhar enquanto assistente social e ela trazer o olhar da psicóloga também. Eu acredito que, pegando um gancho da fala da Dina, essa troca que não quebra sigilo, sim, uma troca profissional, ela é muito importante. Porque às vezes tem lacunas que, ali na minha observação, na minha escuta, passou. E o outro captou, né? Sim. Então, nessa troca, a gente passa a observar. E como a Dina colocou, nós discordávamos em aspectos, às vezes, agregando, né? Então, não, mas eu não percebi isso. Mas sim, mas viu a tal situação? É isso que leva aquilo. Então, sabe? É construir em cima, não só da escuta, mas sim depois também da nossa troca, Sim. nas nossas observações, nos nossos apontamentos. Um jogo de equipe, né? Então, falando assim da dificuldade, hoje, na minha área, eu tenho uma boa demanda, tá, de atendimento, mas ainda há pessoas que buscam atendimento, mas não estão prontas para aquela terapia. Sim. E vem fechado, com aquela certa barreira de se abrir, então, às vezes brincam, né, psicólogo lê a mente, não lê, mas nós conseguimos sentir, sim, já pela experiência, pelo, né, pelo tempo de trabalho, quando a pessoa está buscando respostas para te dar, e não é algo que ela consegue sentar e abordar aquilo que para ela
está difícil. Claro, eu super entendo que tem muitas pessoas, às vezes, que não conseguem identificar os seus sentimentos. Essa é uma das minhas dificuldades, é fazer com que primeiro a pessoa consiga identificar quais são os seus sentimentos. Que eu gosto, que eu não gosto. E, por incrível que pareça, muita gente não consegue. Então, ainda está muito fechado a terapia. Então, até você conseguir... Então, eu busco a terapia, mas eu quero deixar algumas coisas fechadas. Então, essa é uma das grandes dificuldades, né? Até você acessar, de fato. Até combina com a próxima pergunta que eu ia fazer. Como que você vê a questão da saúde mental hoje, né? Talvez é isso que você relatou, a dificuldade de acessar como um todo, né? As pessoas têm dificuldade mesmo. A questão da saúde mental hoje é um reflexo muito, eu acredito, do que nós estamos vivendo no mundo, né? Essa questão, assim, pós-pandemia, aumentou muito a demanda. A questão da ansiedade, de pessoas deprimidas, né? Não necessariamente com depressão, mas deprimidas, não conseguindo buscar uma satisfação, né? Então, assim, é um público que aumentou muito a questão da ansiedade. Hoje, assim, busca-se, vamos pensar num público adulto, a grande maioria vem, porque eu estou com ansiedade. Claro que depois, em avaliação, você vai identificando outros fatores. Mas desde criança, então, assim, eu costumo dizer para as famílias, a atenção que nós temos que dar aos nossos filhos nessa questão de desenvolver ansiedade. E aí, em consequência disso, também eles têm recebido muito para avaliação, TDAH, autismo e outros transtornos, né? Que muitos questionam assim, mas por que hoje tantos casos, né? Por que as crianças hoje estão tão agitadas? E acredito muito que nós estimulamos, ao mesmo tempo que é muito bom, esses estímulos às nossas crianças, mas não vamos mais ter aquela criança que vocês devem sentir muito também em sala de aula, lá sentadinho, aceitando todos os manejos como o professor vai oferecer. É a criança que vai estar lá desafiando realmente, querendo a metodologia diferente, ou aprender de um jeito, outro aprender outro. E isso é consequência dos estímulos, né? Então, Acho que... é um desafio. Com certeza. Tu acha que as redes sociais, elas têm algum impacto nisso? Com certeza, muito, né? Porque assim, as crianças então acabam estando mais agitadas, buscando muito mais acessar as informações. E hoje uma das formas encontrada para acalmar, quando a gente vê uma criança quietinha sentada em algum lugar geralmente é com uma tela, né? Celular, então aquele dedinho já vai desde pequenininho ali, sabendo como funciona. Mas é um dos grandes malefícios, tá? Tanto para ansiedade, quanto para outros transtornos aí envolvidos. Na verdade, assim, a pergunta deveria ser quantos % você acha, né? Porque com certeza, de alguma maneira, isso afeta emocionalmente as crianças, né? Se até os adultos, elas afetam. Tanto é que essa semana mesmo saiu um processo contra algumas empresas de redes sociais sobre a saúde mental das pessoas. Foi nos Estados Unidos e as empresas vão ter que se responsabilizar por casos que foram comprovados que afetaram a saúde mental. Foi um grande avanço, assim, nessa questão das redes sociais. Se nós pararmos para analisar quantas horas por dia nós ficamos presos, né, ali na tela do nosso celular, claro que facilita muito o nosso trabalho, toda essa questão. Mas, por outro lado, quando não conseguimos ter esse acesso, parece que estamos perdidos no mundo, né? Não conseguimos acessar mais nada. E também tem a questão da fragilidade dos vínculos, né? Sim. Hoje em dia as relações trocas tão superficiais, enfim, não tem a troca, não tem o acolhimento, não tem a escuta, né? Então, meu filho chegou da escola, tô cansado, dou a tela, né? Enfim, a ausência também da figura, né? Do pai, da mãe, do responsável por aquela criança também. Fala-se muito, né, dessa questão, meu filho tá tranquilo, porque ele está dentro do quarto. No celular, ele vai saber o que tá fazendo. Mas e o que ele está acessando, né? O quanto Sim. está gerando ansiedade, porque hoje também os jogos, né, que ali estão, são cada vez mais violentos e também puxam ali toda uma questão de adrenalina, de estímulos, né? Então isso gera um grau de ansiedade. E a questão dos jogos violentos não tem uma educação de que aquilo não é real. Porque, assim, quando eu era mais novo, eu jogava jogos assim que eles teriam uma certa violência e tal. Só que eu sabia que era errado, isso era claro pra mim. Isso falavam comigo, não é real, não é real, não é assim, isso é fantasia. Ou nem joga isso. Hoje a gente vê que não tem uma educação, que tipo, se tiver uma educação e um aprendizado junto, de que só que hoje tá tudo muito invertido, né? É aquela coisa até que uma de vocês mencionou. Tá lá no quarto, ele tá tranquilo, mas não sabe o que ele tá acessando de verdade. Mas aí tem a diferença da supervisão dos teus Uhum. pais, dos teus irmãos também, né? E tem também a questão
Hoje, a questão que eu percebo também é que essa falta de limites, de regras em Uhum. casa, de atividades também, né? Não é porque eu sou criança, eu não vou poder fazer, ajudar meu pai a lavar uma louça, armar um quarto. Então, tem tudo isso, né? E além dessa, a gente tá focando nas redes sociais, porque né, do momento é isso, mas tem outros pontos que afetam a saúde mental também, né? A questão da violência, pobreza, desigualdade. ah, Vocês poderiam falar alguma questão sobre essas partes ali que afetam a saúde mental? É, como nós sinalizamos antes, né? A questão, assim, do contexto onde aquele indivíduo está inserido, né? Que Somos um ser, né, biopsicossocial, então são várias áreas envolvidas, né? Não vai ser uma isolada. Então, a questão aonde eu estou inserido, as minhas trocas com quem acontece, se acontecem, né? Então, a questão também hoje em dia, que bom, né? As famílias têm trabalhado muito, defendo muito essa questão do trabalho. E como eu mesma sinalizei, eu tenho 2 filhos adolescentes e trabalho fora do meu município há muitos anos. Sim. Mas eu sempre tentei estar presente na vida dos meus filhos. E eu acredito que eu tenha conseguido isso, assim, né? De uma troca muito bacana com eles. E então eu sempre digo, eu defendo muito a ideia de que o tempo que você estiver com seu filho, que seja um tempo de qualidade. Porque eu vejo alguns pais, às vezes, eu tô o dia todo em casa, mas eu ao mesmo tempo não estou com aquele filho. Porque eu estou executando o tempo todo algum trabalho, alguma coisa, né? Os afazeres da casa, o filho tá lá no cantinho. Então, que seja 45 minutos, 1 hora, mas aí eu tô aqui, sentada, e agora? O que que nós vamos fazer? Né? Então, assim, pedir pro seu filho sair desse quarto, venha sentar aqui, não me manda mensagem pelo WhatsApp, né? Sim. Então, ter essas trocas, as famílias perderam um pouco nessa correria do nosso dia a dia, o momento de sentar, de dialogar, de olhar no olho, de interagir, de perguntar como foi teu dia. Então, isso faz toda a diferença na questão da saúde mental também. Até tinha acho que era um filósofo, que eu não vou me recordar, mas eu vou procurar e vou colocar o nome dele aparecendo na tela. Que tinha um estudo que nós somos o resultados das 5 pessoas mais próximas de nós. É a questão da sociedade mesmo, como ela reflete na gente, né? Bom, nós estamos falando de saúde mental, mas como que as pessoas em volta, elas podem perceber quais são os sinais que a gente consegue perceber para tentar dar um toque na pessoa, para ela procurar ajuda ou alguma coisa nesse sentido? Os principais sinais de alerta é você observar a mudança de comportamento de qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa muito agitada, falante, extrovertida, e num determinado momento eu começo a me isolar, ficar mais quieta. Ou eu sou uma pessoa extremamente quieta na minha, e eu começo a apresentar comportamentos inversos, muito expansivos, empoderamento. Então, mudanças de comportamento servem de alerta. Tá? Então, às vezes, para você se aproximar, perguntar, tá tudo bem, não precisa sinalizar, perceber que você está diferente. Mas, às vezes, simplesmente dizer, tá tudo bem contigo, tenho percebido o que você percebeu, já pensou em buscar ajuda, O que tá acontecendo? o que está acontecendo. Às vezes, o que está acontecendo acaba sendo. Muitas pessoas às vezes me dizem assim: eu não pergunto para alguém o que está acontecendo, com medo que a pessoa me responda e eu não sei o que responder. Aham. E eu sempre digo que você não precisa saber o que responder. E nós, na psicologia, muitas vezes sabemos qual a resposta que lhe dar. Não estamos para lhe dar resposta. E sim entender o que a pessoa está enfrentando. Então, o ouvir é o mais sensato. Eu não preciso encontrar um caminho para a pessoa. E eu tenho notado muito a questão eu não sei se é assim que fala, mas é a crise de ausência. De repente, desliga. Desliga, simplesmente fica olhando pro nada. E aí tem que chegar e, às vezes, chacoalhar o aluno para fazer ele voltar. Essa semana mesmo aconteceu um caso que eu fiquei muito assustado, porque tanto eu chacoalhando o aluno para ele voltar e a turma inteira começou a chamar ele. E ali eu fiquei extremamente preocupado, né? E daí, nesse caso, vamos supor que na escola eu sei o que eu tenho que fazer, tipo, né, pra quem eu tenho que ir e tal, porque lá tem toda uma organização. Mas fora da escola, na sociedade, o que fazer quando a gente perceber alguma mudança no comportamento, que tem alguma característica de uma fragilidade emocional, procurar quem? A família, né? Dependendo da idade desse indivíduo, você pode estar abordando o indivíduo, pode ter percebido tal comportamento, e se não, procurar a família, alguém próximo, né? Uma pessoa de referência para tocar, para a pessoa observar, ficar atento a esses sinais. Porque a pessoa acaba se isolando mais, né? Enfim. E aí você vai percebendo que ela vai mudando as atitudes dela, o que ela gostava de fazer, ela já não faz mais. Enfim. E o isolamento, por mais que as pessoas às vezes trazem, eu gosto de ficar sozinho, né? Ele é um sinal
de que alguma coisa não está legal, tá? Claro que no nosso dia a dia, a correria, tudo, também gosto Sim. de chegar no final de semana e Sossegar. falar um pouco, né? Mas sempre foi minha característica muito extrovertida, cercado de muitos amigos, e aí eu tenho feito muito isso, eu tenho que olhar para isso. O isolamento, o ser humano não foi feito para se isolar. É um homem social, um ser social, né? Ser um ser social. Então, eu tenho que conseguir fazer essa troca, como a Dina colocou. Principalmente, assim, conseguir identificar. Tinha muito prazer em pescar. Uhum. Não sinto mais esse prazer, não tenho mais vontade. O que você gosta no momento? Eu não consigo mais identificar nada do que eu gosto. Nada mais me dá prazer, né? Então, são sinais de alerta. Ali é um sinal perigoso, né? Quando faz uma coisa e gosta e depois para. E para cuidar da saúde mental no dia a dia, o que vocês têm para relatar, para indicar, o que uma pessoa pode fazer, além de procurar ajuda? Atividade física, né? É uma opção bem importante. Tentar manter atividades de bem-estar e qualidade de vida. Leitura, a qualidade de vida, ela está envolvida nessa questão da atividade física, uma boa alimentação, horas de sono com qualidade, a interação social, né, momentos de lazer, então a diminuição de tela, então tudo isso, cuidados com bebida alcoólica e outras drogas, né, então assim, aí vai entrar naquilo que a gente falava antes, um vínculo psicossocial, que é, então, tu ter a parte social, a parte da tua saúde, né, orgânica, toda ela, e os cuidados com essa saúde, que às vezes a gente vai fazer, né, no nosso dia a dia a gente esquece de ter esses cuidados, de se alimentar nos horários mais ou menos corretos, né, respeitando a alimentação também, cuidando do que eu estou me alimentando, para que me dê energia. E também a atividade física é algo que cada vez mais é abordado e realmente ela traz um resultado para a ansiedade muito significativo. Por quê? Na ansiedade a gente trabalha muito também a questão da respiração. Você aprender a respirar, você concentrar o teu pensamento na respiração. E na atividade física, por mais que eu não sou adepta e eu deveria ser, tem essa questão de você saber respirar. Porque senão você não tem, o teu condicionamento não te dá suporte para enfrentar, né? Tenho visto muito, tá muito em alta essa questão do pessoal correr. E eu admiro muito o pessoal que corre, mas eu não vou correr uma cara. Não tem esse condicionamento. E tá me envolvido muito em como respiramos, tá? Então, assim, para a ansiedade, a atividade física, ela faz toda a diferença. E assim, não é vergonha também você ter depressão ou buscar ajuda. É um sinal de cuidado também, porque tem pessoas, enfim, que passam por esses momentos de depressão, que elas vão se isolando tanto que a vida parece que não tem mais sentido, né? Perde o sabor. Isso, mas é importante também olhar, né, e para toda a família, né? Porque é um adoecimento, às vezes, toda a família precisa ter. Então, buscar ajuda, né? O pessoal ainda tem bastante resistência quanto ao atendimento com psicólogo, né? A gente observa ali na unidade de saúde mental onde eu trabalho, principalmente o homem, ele tem mais resistência a buscar esse suporte, a falar sobre a sua vida, sobre a sua história, né? De medicação também. Então, não é vergonha hoje eu precisar de uma medicação, né? Enfim, é muito importante esse acompanhamento. Se quebrou muitos tabus em relação a essa busca, mas ainda existe muito, né? Então, assim, eu deixo estar no limite, né? E busco outras estratégias, muitas vezes desistindo da vida, a buscar essa ajuda. Então, é algo muito delicado e, como a Dina colocou, a família toda acaba adoecendo junto. Isso é inevitável. Então, em geral, toda a família precisa, em algum momento, às vezes, eu estou em atendimento com um indivíduo e eu chamo um membro familiar, com o consentimento da pessoa que eu estou atendendo. Sim. Mas, às vezes, o familiar vem e me diz, mas por que eu? Ser fulano que buscou ajuda. Porque essa pessoa, ela é integrante daquela família. Então, algumas mudanças de comportamento, de atitude, de fala, podem refletir diretamente também para a saúde mental da outra pessoa. E assim, a Mondaí disponibiliza o serviço do CAPS desde 2011, se eu não me engano, né? Então, também, assim, temos municípios próximos que não têm essa rede de suporte, né? Que é uma rede bem importante. Aí eles vêm pra cá? Alguns vêm pra cá. Alguns vêm pra cá, né? O CAPS hoje de Mondaí, hoje não, mas desde 2011, ele é um CAPS intermunicipal. Então, ele atende Poranduoeste, São João do Oeste, Mondaí e Iriqueza. Muito importante. Talvez é um olhar diferenciado, né? Além do EMUT, né? Então, que outros municípios que a gente percebe que não tem essa rede de apoio dentro da saúde mental.
E quanto é importante também, vamos supor, pega um paciente que sai de uma internação. Ele precisa ter esse suporte da família, principalmente, e dos profissionais também que vão acolher ele, que vão fazer essa escuta especializada também. Bom, dito tudo isso, né, a conversa tá muito boa, mas precisamos deixar claro para todos o motivo do convite, né? Nós estamos gravando esse episódio no dia 31 de março. Provavelmente, se tudo der certo, ele vai ao ar no dia 1º de abril, mas no dia 2 de abril é o motivo do convite, né? Fiz questão de vocês duas estarem aqui, já tava conversando com a Dina há um tempinho. Na verdade, foi até ela que me cobrou, porque eu não lembrava, né? Faz parte, né? Muita correria, não lembrava. E eu gostaria que vocês falassem sobre o que é o dia 2 de abril. Dia 2 de abril, então, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, é um dia bem importante, é um tema bem que está em alta também, que deve ser discutido, né? Porque a gente observa que tem aumentado o número de pessoas com autismo. E aí, por isso que eu lembrei o meu irmão, né? Pra fazer um programa sobre isso. Trazer, então, em pauta aqui a questão do autismo também. É que eu caio numa coisa, Dina, que talvez tu não tenha isso. Mas é que, por exemplo, falar do autismo, é que o Vini convive com nós há tanto tempo que a gente deixa de, tipo, é o Vini. É que tu trabalha com isso, né? E talvez por tu ser mãe também dele, mas pela tua profissão. Aí tu, tipo, porque pra nós é uma coisa tão, assim, comum, natural, que a gente esquece. É que, na verdade, assim, se você pegar a história também do autismo, ele nasce dentro da questão psiquiátrica. Que antes essas pessoas, elas eram retiradas das sociedades, isoladas, né, enfim, em manicômios, né. Sim. Então, hoje a gente tem também a lei antimanicomial. Enfim, mas assim, é uma história de muito sofrimento também. Né? Sim. Não só para a pessoa com autismo, mas também para suas famílias, porque na história diz que o autismo era devido às mães ser mães frias, não dar afeto, não dar carinho, então por isso que se desenvolvia o autismo. Tem uma lenda muito grande de que o autismo, assim como outras deficiências, ele surgiu há pouco tempo. Isso é lenda. E até algumas doenças também, surgiu há pouco tempo. Porque tem até registros escritos de 2, 3 mil anos atrás. Só que aí tinham outros nomes, era difícil identificar. E alguns tipos de doenças, as crianças, dependendo da sociedade, elas eram levadas pro mato e deixadas lá. Simples. Isso em todas as sociedades tinham povos que faziam isso. Tanto o continente americano como o continente europeu. A gente pega registro. Mas a questão... vamos pegar os gregos antigos. Tem registro de várias doenças que aconteciam lá, que já existiam. Tem, por exemplo, até registro da AIDS lá na Grécia Antiga. E tem registro do autismo, só que eles usavam outras palavras. Eles tentavam explicar da maneira que eles viam o mundo. E aí, lógico que era em menor proporção, porque também a população não era muito grande. Uma cidade, tipo, cidade bem entre aspas, tinha no máximo 2 mil habitantes. Proporcionalmente, quantos autistas vão nascer lá? Pouquíssimos. E aí, o que acontecia? Largavam lá em alguns locais. Então, é uma lenda muito grande de que, isso tá surgindo agora e não sei o que. Isso sempre existiu, só que a proporção era menor. Uma coisa que tem que lembrar também, o Alexandre, professor de geografia, ele sabe muito bem disso. Nos últimos 150 anos, a população da Terra aumentou muito. Há 150 anos atrás, o planeta Terra não tinha 2 bilhões de habitantes. 150 anos depois, nós chegamos nos 8 bilhões. Então, proporcionalmente, tem mais mesmo porque a população aumentou. Então, isso tudo ajuda a desmistificar um pouco, né? Um pouco o podcast é pra isso, né? Assim, deixar claro algumas coisas. E também, pra quem tá assistindo e não acredita, pesquise. Vá atrás de informações, né? É muito interessante, assim, você ler, buscar, né, a história do autismo, como ele começa a aparecer nos artigos, nas revistas, enfim, né, e desse isolamento, né. E o Vini, então, o meu filho tem 22 anos, eu venho do início ali que estava falando sobre autismo, do que era, enfim. Então, passei por algumas situações de criança se afastar dele por medo de pegar o autismo, né? Uhum. Então, a sociedade ainda é muito preconceituosa. O autismo, na verdade, ele é uma dificuldade do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação. Uhum. Então, a criança com autismo, ela vai ter dificuldade de expressar, de falar, né? De gesticular. Então, e a interação social também é um fator que também... Isso entra dentro das características, né? Tem mais alguma outra característica que tu poderia falar? As estereotipias também, geralmente. O que é a estereotipia? É os movimentos repetitivos com a mão, o balanceio do corpo. Geralmente, o autismo, ele vem
com mais alguma questão de saúde, de deficiência. No Uhum. caso do meu filho, ele tem uma deficiência visual, ele também tem um transtorno sensorial. Então, o autista também, ele vai ter muito essa questão sensorial do toque, né? Aí falam, o autista ele não gosta do abraço. Não é que ele não goste do abraço, mas a sensação do abraço para ele causa uma sensação de desconforto. O autismo tem uma questão muito sensível com tudo, com o barulho, com as luzes, né, visual, então, ao toque, uma sensibilidade com texturas, paladar, né, a Gina colocava essa questão da comunicação, do olhar. Então, cada caso é um caso. É muito difícil você pegar... Todos são assim. Não existe. O meu é mais que o seu. Hoje eu tenho uma demanda considerável de crianças com autismo, e inclusive uma questão bem interessante, adultos, como agora eu tenho essa formação em neuropsicologia, avaliação psicológica, acabou se tornando um pouco mais, não só eu, né, claro que temos muitos profissionais, mas eu digo assim, se tornou mais acessível, mais próximo de nós. Antes, essas avaliações, elas eram longe, né? Você tinha que levar para fora, um custo muito alto. Ela ainda tem um custo considerável, tá? Porque demanda de um trabalho bem específico e árduo. Mas, assim, as pessoas têm buscado se caracterizar, buscado um diagnóstico para aquilo que lá atrás, como vocês colocavam, né? Eu já percebi, eu já sentia, e eu tenho uma dificuldade em determinadas situações. Então, hoje eu tenho um pessoal que busca essas avaliações, tá? Para identificar, e tem adultos fechando o diagnóstico de um autismo leve, um autismo moderado. É o tardio, né? Tá? Porque antes não existia, né? Ou esse acesso, o acesso era muito difícil, tá? Mas assim, pensando nessas características, então, quanto antes você conseguir identificar no seu filho, na criança lá no espaço escolar, melhor. Por que melhor? Porque você vai poder trabalhar com as terapias, então, todos esses aspectos para melhorar a qualidade de vida. Quando se isolava um indivíduo com autismo, era porque se tinha medo, muitas vezes, que ele ia agredir, ele não se comunicava, quando emitia algum barulho, uma expressão era mais alto, o tom de voz, né? Um movimento estereotipado que dava a sensação de que iria me bater, não olhava no meu rosto, então, né? Medo. Então, a questão era isolar. E também, claro, não se tinha todo o conhecimento, todos os estudos que tem hoje. Sim. Então, o acesso está disponível a todos nessa questão hoje de buscar. E lá no espaço escolar, na creche, no maternal, já se tem um olhar, tá? Para situações do desenvolvimento. Sim, eu concordo, cada criança tem seu desenvolvimento, sua fase, mas tem determinadas situações que ela tem que ter atingido até determinado momento da vida, do desenvolvimento dela. Umas características gerais. Umas né? características, né? Então, assim, e o autismo não se dá por uma característica isolada, tá? Tem movimento estereotipado, eu tenho uma seletividade alimentar, né, que também é muito característica. Não. Tá? Não não gosto da interação social, tenho dificuldade de interação. Ele não se dá por um único aspecto, e sim por vários aspectos envolvidos. Você tocou num ponto ali de uma das características, não olhar nos olhos, assim, né? E eu lembro que o Vini, o primeiro diagnóstico era que ele era cego. O Vini, o primeiro diagnóstico foi que ele nunca ia enxergar, que ele não enxergava. Só que daí olhava em casa, ele era um bebezinho, e ele olhava as coisinhas daquele jeito dele, né? E ele pegava e ele ficava olhando assim, daí... Como que o médico, isso há 20, acho que uns 19, ele tinha uns 3 aninhos nessa época, era antes. 3 meses ele recebeu o diagnóstico. Mas tipo... Até hoje eu guardo o diagnóstico que ele recebeu. E aí, na época, a gente então buscava fora, vai para Passo Fundo, Pato Branco. E de ônibus. Numa dessas épocas, assim, a minha mãe foi junto. E aí o médico, eu paguei a consulta, o médico devolveu o dinheiro e falou que não tinha o que fazer. Aí examinaram, né, tinha... também alunos, enfim, o professor, que era médico, examinaram e não sabia o que ele tinha, mas que ele tinha algo possivelmente neurológico. E realmente ele tem uma deficiência intelectual grave, né? Mas como ele foi estimulado muito, e eu trabalho muito questão de, hoje nem tanto, né? Regras, limites, né? É que ele já tá... ele já, então, educado. Foi aquele período que eu fiquei, de 9 anos, e dediquei a ele, a buscar garantir que ele tenha acesso a uns direitos básicos, né? Hoje também, a questão do autismo
é uma das deficiências que mais se evoluiu enquanto legislação, porque o movimento dos pais é um movimento muito grande. Eu fiz parte em muitos anos, ajudei também na construção de uma AMA lá em Campo Grande, né? Hoje eles já têm A AMA é Associação de Pais e Amigos do Autismo. do autista. Começamos com 35 crianças, quando eu saí estava com 100 crianças. Hoje eles já têm uma outra sede para atender adultos, Uhum. porque quando a criança é pequena, tem autismo, tem casos que não se percebe tanto, mas conforme ele vai crescendo, esses traços, essas características vão ficando mais evidentes e mais presentes, né? Eu acho que nós vamos falar mais para frente, portanto, falar das famílias, que são Exatamente. geralmente... Como que as famílias podem fazer para trazer um bem-estar dentro do possível para o autista? Porque, assim, geralmente, é um fato que me chama muita atenção, na época lá em Campo Grande, eu ia de ônibus, então, para lá. E no ônibus, eu era acadêmica de serviço social. No ônibus, aí eu tinha um olhar também para essas questões, assim. No ônibus, o que mais tinha era mães com crianças. Pais na AMA, nós tinha um que levava. Então, muitas vezes são mães solos. Né? Hoje, claro que mudou, mas na época era muito presente essa questão de mãe solo. Né? Porque o pai, ele tinha mais dificuldade de aceitar. Né? E de buscar também esse suporte. Então, ele preferia sair, enfim, né? E agora, claro que isso também já melhorou, né? Que tem famílias, então, que continuam, enfim, mas o desafio é bem grande. Porque a família em si, ela acaba se isolando também. Lá em Campo Grande, nós vivíamos, então, o autismo. Era só famílias que tinham crianças com autismo e esse era o nosso meio. E vindo para Mondaí, então, buscando uma qualidade de vida e já sabendo lidar com o Vini já também mais tranquilo, porque o Vini também tinha a questão do distúrbio do sono, então ele foi dormir uma noite toda, ele tinha quase 5 anos. E na época foi um processo bem difícil para nós. E aí, quando a gente volta, então que a gente consegue ali com a rede de apoio dos meus irmãos, da minha irmã, da minha mãe, enfim, buscar esse suporte para que nós também tenhamos qualidade de vida. Por isso que é importante no início ali, no processo de descoberta, né? Como eu falo, o diagnóstico ele não é uma sentença, ele é um caminho. E onde o sofrimento, a angústia, o luto, ele vai sempre estar presente dentro de nós, né? Mas de buscar, então, ferramentas para que a gente tenha qualidade de vida, ofereça para os nossos filhos essa qualidade de vida e que nós, enquanto família, também tenhamos qualidade de vida. Mondaí evoluiu em alguns aspectos quanto ao atendimento, porém ainda tem muito a caminhar, a um olhar diferenciado. Hoje a gente tem também a questão da lei da inclusão, né? Mas de que forma que é essa inclusão no nosso município? Não só nas escolas. E, em geral, como que é feita essa inclusão, né? O acesso às terapias, então, também, né? A gente sabe também na questão do autismo também tem uma lei que garante esse acesso, né? Por meio do SUS. Enfim, várias questões ali que a gente está evoluindo, mas ainda em passos lentos, né? Legislação a gente tem, né? O problema é a efetivação. Acho que essa questão já melhorou muito, né? O acesso da pessoa com autismo. Como a Dina falou, assim, acho que esse é um avanço conquistado pelas famílias realmente nessa luta. E os espaços, já se criou muitos espaços, né? Para melhorar a qualidade e o acesso também. Para não acontecer esse isolamento da pessoa. Porque lá atrás, acredito que muitos também permaneciam dentro do ambiente familiar, escondido, porque você não conseguia sair, interagir. Primeiro, o olhar do outro, né? Segundo, qual ambiente que eu posso estar frequentando, que também é pensado no meu filho. Então, vem se caminhando com passos lentos, sim, mas vem se buscando uma melhora nessas situações. A Dina, posso dizer que acho que é uma mãe muito lutadora nesse sentido, assim, quando eu vim conhecer a Dina, vou contar um pouquinho, né? Quando a Dina chega para uma primeira avaliação, eu estou no CAPS, que eu já saí do CAPS, voltei para o CAPS, mas era lá atrás, eu acredito que quanto tempo, imagina, que tu chegou antes de Chapecó, uns 9 anos? Não, porque eu venho para Mondaí, o Pini começa a frequentar ali o 5º ano, e depois eu retorno para Campo Grande. Foi nessa época, acho que foi... Vocês conhecem há tanto tempo assim? Ali só foi de passagem, ela não lembra, mas ela me marcou justamente porque quando chega com o Vini, alguém me aborda e me diz assim, tem uma mãe, ela é bem brava. Ela tá aí e ela sabe de todos os direitos dela. Então eu vou com muito medo fazer esse atendimento. Não sabe com quem tá lidando. Sei, tá aí, estou lidando. E aí eu faço. Mas assim, eu não chego a ter contato com o Vini. Eu faço a abordagem contigo
E aí depois a Dina, eles mudam, né, novamente. E aí eu passo a ter contato com a Dina de novo, então, há 8 anos atrás. E aí ela passa a ser a minha colega de trabalho. Você imagina o meu medo, né? E aí ali ele foi desmistificando e a gente criou uma amizade muito bacana. Então, assim, eu fui ouvindo, conhecendo a história de vida da Dina, onde é marcado por muitas lutas. E assim, eu penso que ela foi uma mãe muito guerreira, muito lutadora de buscar realmente esse suporte pro filho dela. Onde ela para, num determinado momento da vida, para viver a vida do Vini, né? Eu não tô dizendo aqui que as famílias devem ou precisam parar a sua vida ou algum membro, né? Mas sim, olhar com mais cuidado e às vezes eu vou precisar, sim, por um determinado tempo, abrir mão de algumas De coisas, algumas coisas. tá? Então, escolher ter filho deveria ser, sim, uma escolha, porque há vários métodos de nos proteger. Então, a partir do momento que eu decido vou ter um filho, eu tenho que saber que vai mudar muita coisa na minha vida, indiferente de como esse filho vai chegar, tá? Então, é me adaptar a essa nova realidade. E muitas famílias, eu quero ter o filho, mas não se adapta a essa situação. Então, quando chega um filho especial, é aquele impacto, e aí agora, o que eu fiz para, né, ter esse filho? E não é castigo, é um filho que vem, né, a Dina traz isso assim, para ensinar quanta coisa. Então, quando eu ouço a história da Dina, de quantas vezes, noites não dormidas, pegar o ônibus, a gente vê essa Dina aqui pequenininha e o Vini desse tamanho, tu não imagina, né? As batalhas. Sim. Então, eu aprendi a ter uma admiração pela Dina profissional, amiga, mas também essa mãe lutadora. Então, aquela mãe que vem e que sabia dos direitos, ela vinha, sim, enfrentando, porque ela teve que enfrentar, eu acredito, muita coisa para conseguir fazer com que o Vinícius tivesse acesso. E hoje o Vinícius, eu conheço muito bem ele também, ele é um menino muito controlado e você consegue ter muito manejo com ele. Por E causa da educação. fruto dessa educação, tá? Porque o autismo, sim, ele é a pessoa com autismo, ele vai precisar do limite também. E aí vem uma questão muito forte, que é coitadinho, ele já tem autismo, ele já tem alguma outra deficiência. E aí se mistura muito o que é o comportamento de uma crise com uma birra, né? Então eu preciso conhecer, eu preciso ir para uma terapia, eu preciso buscar esse suporte para identificar. Caso contrário, eu vou ter sim um adulto desajustado, com vários comportamentos, né, disruptivos aí, que possa vir sim agredir, bater nos pais, né? Aquelas notícias que nós ouvimos e que fazem parte. Mas fazem parte por quê? Porque eu não consegui ter o manejo lá atrás, na infância. Então, isso passou da diferença. É porque, assim, na verdade, quando você fala que era uma mãe armada, enfim, eu tive que me munir de informações de legislação para que o Vinícius tivesse acesso, então, às terapias. Então, eu era aquela mãe que chegava com uma pastinha com toda a legislação ali. Então, eu encontrei pessoas que, na época, até teve um episódio de uma secretária de educação que ela falou para mim, olha, eu vou fazer esse favor para você e a gente vai conseguir então um professor para o Vinícius, né, um segundo professor. Aí eu falei, não, você vai me garantir que tá na lei, que é um direito do Vinícius, né? E, enfim, mas assim, de sempre estar ali munida dessas informações que eu acho que é fundamental para a família se munir, né? Sim. De informações. Tem que conhecer a lei. Tem que conhecer, tem que buscar suporte no fórum, enfim, sabe? Buscar realmente ter conhecimento do que é o meu direito e também o meu dever enquanto mãe. Porque não adianta nada eu cobrar da sociedade, né? Do professor, enfim, do profissional, se eu também não faço nenhum movimento na minha casa. Então, eu e meu esposo, nós sempre tivemos contato, né? Uma relação muito boa com os profissionais que atenderam o Vini. Professor, psicólogo, psiquiatra, né? Então, assim, fono, TO. Sempre tive uma relação muito transparente e muito aberta com eles. Isso também foi muito importante. Eu ia pegar esse gancho justamente porque, assim, eu não tô aqui defendendo a ideia de que todas têm que buscar as leis. Eu sei a lei, Sim. né? Mas fazer também todo o meu movimento também, que vai exigir muito da família, né? Então, assim, eu tenho que conhecer os direitos, mas sim, a família também tem deveres. E a família, nós temos que entender que a terapia, ela vai ser um determinado, uma hora, um dia, na semana dessa criança, desse adulto. A família que vai passar a maior parte do tempo.
Então, essa família também tem que saber como trabalhar todas essas estratégias lá no seu âmbito familiar. Sim. Porque senão nada disso também teria sucesso. Eu vou contar 2 casos rapidinho, né? A gente já vai estar partindo pro final da entrevista, né? É um assunto muito interessante, porque mesmo que, por exemplo, eu conviva com o Vini, né? Lógico que menos que a Dino, mas convivo muito com ele, a gente sempre acaba aprendendo e às vezes lembrando algumas coisas. A questão dos limites que você mencionou, Andréia, é muito engraçado porque o Vini, até hoje, ele não levanta da mesa depois do almoço ou se tem janta na mesa sem falar, pode sair. Comando. Ele não sai. E, tipo, ele pode estar meio ruinzinho, ele pode ter comido tudo, ele pode... Mas ele não sai. Enquanto as crianças mais novas da nossa família, né? A tua filha, minha sobrinha, e a minha filha, elas duas, terrorzinho, o Vini, ele obedece tranquilamente. E um outro caso é uma vez que eu fiquei com medo da Dino. Porque o Vini, ele tinha aprontado... Ele tinha aprontado... Já, como... Não, ele tinha aprontado ali na minha mãe alguma coisa. Minha mãe falou pra ele parar de bater ou de pular. E ele ia escondido no quarto e começava a pular na cama. E daí minha mãe pegou ele e falou, Vini, mas o que é isso? E ele deu mais um pulinho meio que querendo desafiar ela. E daí a Dina chegou, a mãe só falou assim, ó, o Vini não obedeceu. A Dina pegou ele pelo braço e ele já era maior que ela. E agora tu vai ficar de castigo. E pegou e começou, ó, tu vai ficar de castigo porque tu fez errado, fez errado. E ele foi no quarto, ficou sentado. E aquela cara de tristeza, tipo, ele sabia que ele tava de castigo. E aí eu olhei assim, meu Deus do céu. Eu fiquei com medo porque ali ele sabia que ele tinha feito coisa errada porque foi imposto limites pra ele desde de pequeno, né? Isso é importante porque às vezes, sim, tem algumas famílias que não dão limites porque não, ele tem um probleminha e não sei o quê. E daí estoura lá na escola pra nós. Sim. Mas conseguem, sim, não é fácil. Não. Também uma criança que ela é dita como uma criança que seria normal, sem deficiência, que também não é fácil dar limite pra ela, mas se consegue, né? Se consegue. E essa questão, assim, até dos pulinhos, né, dos pulos, é um movimento regulador, né? Então, claro, de repente ali ele quis mostrar, Ah, ele quis mostrar, né? Aí ele Tinha noção do tamanho dele. Ele entrou até no berço da minha sobrinha. E só que ele já era grande. Ele tava dentro do berço, ele não tinha noção. Mas, assim, é uma das questões que cabe, acho que é importante sinalizar, né? Quando eles estão nesses movimentos estereotipados, é uma forma deles se regularem, então se acalmarem. É por isso. Sim, sim. Bem, E o Vini, na verdade, ele tem um autismo grave, né? Ele tem muitas limitações para fazer atividades de vida diária, então o banho. Alguns profissionais até me questionam, Dina, mas ele tem potencial para isso. Só que na época eu acho que eu já estava. Porque é normal também o pai e a mãe ter esse cansaço mental, Então, para mim, o que era mais importante é ele fazer a higiene pessoal dele ou ele ficar calmo, enfim, sabe? Então, acabou que ele não desenvolveu ainda essa questão do banho, da higiene pessoal, da escovação, porque ele tem também essa questão sensorial, né? Que é muito importante. Antes eu queria sinalizar e acabou passando. Da gente respeitar também Sim. esses limites deles. Da questão da seletividade. Não acelerar os processos, né? Tem Não que forçar. comer. Não forçar. Não, mas ele tem a seletividade, né? Ele tem um sofrimento, às vezes, com aquela comida que vai ter N situações ali. Então, cores, texturas, Cores. né? pra quê? Né? Sim. Expor ele nessa situação. Então, das pessoas também terem esse olhar diferenciado. Bom, então chegamos ao final dessa entrevista. Foi muito interessante, é muito bom ouvir pessoas que são profissionais, né, nas áreas, e a gente acaba aprendendo. Eu gostaria que se vocês tivessem algum recado para quem quer entrar nessa área de atuação, ou para famílias que tem um integrante autista na família, né? Então fiquem à vontade se vocês querem dar um recadinho nesse sentido. Eu só gostaria de deixar que não tenham medo, né? Buscam suporte sempre que necessário, indiferente qual for a situação. É autismo, não é, né? Sinto ainda as famílias, às vezes, se negando a receber um diagnóstico, né? Fugindo um pouco. Mas quanto antes eu enfrentar o diagnóstico, ele é apenas um diagnóstico, ele não é, como a Dina usou antes, uma sentença, né? E a partir desse diagnóstico é que eu vou trabalhar e vou desenvolver cada vez mais. Queria só trazer aqui, eu tenho um caso de um paciente que eu atendo, de outro município, tá? Nem em Mondaí. E ele foi diagnosticado, então a gente fez todos os testes, toda a avaliação cognitiva dele, neuropsicológica, e fechamos o autismo moderado. E ele é professor de inglês,
Ele tem muitas limitações, mas ele aprendeu a lidar com essas limitações dele. Então, assim, ele vai com o fone de ouvido dele, né, até o espaço da sala de aula. Na sala de aula, então, todos já o conhecem. Ele consegue dar uma aula fantástica, né? Mas respeito, os alunos aprenderam a respeitar determinados limites. Ele, quando precisa muito barulho, muita coisa, ele bota o fone, sai um pouquinho, fecha o olho, volta, regula, né? Então, assim, não há barreiras. Desde que eu me aceite, desde que a família me aceite, e eu faço, então, os acompanhamentos necessários. Então, deixa aqui assim, ó, não tenham medo do diagnóstico, e sim, busquem a se conhecer de fato. Isso é fundamental. E obrigado pelo espaço, tá? Pra gente poder falar um pouquinho, então, das nossas áreas de atuação e das experiências. Vão ser convidadas no futuro para mais alguns assuntos. Gina? Quero agradecer o espaço, então, né, que você nos cedeu. E é muito importante também falar sobre essa questão do autismo, de deficiências. O diagnóstico não é fácil, mas realmente precisa ser encarado de frente, né? Vão ter dias que não vão ser fáceis, sim, né? Mas hoje eu vejo que o Vini veio só para acrescentar na nossa vida, para fazer com que a minha família também evolua enquanto ser humano, enquanto família. Nós somos uma família que tem um amor muito grande pelo Vinícius. Quem conhece o Vini também, as vizinhas da mãe, sabem que ele é um menino muito querido, muito educado e que ele veio realmente para completar a nossa família. É um irmão maravilhoso também e que eu evolui muito também com ele. É isso. Fica adicionável de falar dele que fiquei na minha. Mas então tá, mais uma vez agradecendo, obrigado por terem vindo. E valeu pessoal aí por ter assistido até aqui, acho que foi um episódio muito esclarecedor sobre vários aspectos, né? Então até o próximo, valeu, tchau, tchau.